Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos para a nossa meditação da nossa escola dominical. Eu espero que todos estejam bem, que as suas famílias estejam bem, com saúde. Espero que todos estejam sob o cuidado do nosso Deus. Espero que Deus esteja ministrando o poder, a graça, a misericórdia dele na vida de vocês, tá? Hoje nós vamos para mais uma aula da nossa escola dominical, para mais uma aula de estudo do nosso livro O Triunfo da Graça na Vida Prática. Hoje nós chegamos ao último capítulo do livro, o último tema da nossa aula, que nós falaremos nessa manhã, que é: Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. E o texto base da nossa aula está lá em Mateus capítulo 1, versículo 1 até o verso 17. Se você está com a sua Bíblia aí em casa e puder e quiser abrir, Mateus capítulo 1, versículo 1 até o verso 17. O texto diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Muito bem, meus irmãos. Genealogias. Genealogias são difíceis de ler, não é mesmo? Embora as genealogias são muito comuns no Antigo Testamento, somente 2 escritores do Novo Testamento se esforçaram para apresentar os dados genealógicos de Jesus, que foram Mateus, né? Nós acabamos de ler o início do Evangelho de Mateus, e também Lucas no seu Evangelho, né? Mateus, ele inclui a genealogia de Jesus logo no início do seu Evangelho, o que pode indicar, meus queridos, que o propósito principal do Evangelho de Mateus seja ressaltar a linhagem nobre de Jesus. Então, logo no início do relato, no primeiro versículo, nós vemos Mateus destacando 2 grandes personagens do Antigo Testamento, conhecidos por todos nós, né? O primeiro versículo diz que é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui estão os nossos 2 personagens citados por Mateus, Davi e Abraão. E esse título, filho de Davi, além de ser um título messiânico, ele ainda garantia a linhagem real de Jesus. Se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse em Isaías capítulo 11, versículo 5. Isaías 11, verso 5, para a gente ler um texto que vai mostrar para nós sobre essa questão de ser um título messiânico. Então, Isaías capítulo 11, verso 5, diz o seguinte, aliás, do 1 ao 5, meus queridos. Isaías 11, do 1 ao 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então nós vemos aqui o profeta Isaías falando do Messias, profetizando a vinda de Jesus do rebento, do tronco de Jessé. Então esse título Filho de Davi, aqui nós vemos, ele é um título messiânico, mas também é um título que garante a linhagem real de Jesus. Para isso nós vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Gostaria que os irmãos me acompanhassem de casa. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, diz o seguinte: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Só que nós vemos mais um título aí, dos nossos dois personagens, Davi e Abraão. Segundo o título, ele vai dizer que Jesus Cristo, filho de Abraão. Quanto a Jesus ser ele o filho de Abraão, deixa claro para cada um de nós, meus irmãos, que Jesus seria o cumprimento da promessa divina de ser bênção a todas as nações. Se os irmãos lerem lá em Gênesis capítulo 12, mais especificamente do verso 1 a 3, Deus faz uma promessa a Abraão, aonde Deus abençoaria aqueles que abençoassem Abraão, amaldiçoaria os que os amaldiçoassem, que ele seria grande, que teria grande em todas as nações, que ele seria uma bênção, e todas as nações da terra seriam abençoadas por ele. Então, esse título, Filho de Abraão, é para confirmar, para deixar claro que Jesus seria o cumprimento da promessa divina de ser bênção a todas as nações lá em Abraão. Então, meus irmãos, essa nossa reflexão sobre o triunfo da graça de Deus sobre as fraquezas humanas, que nós fizemos isso durante algum tempo lá na igreja, presencialmente no templo, nós fizemos também de forma online, em uma única aula, e agora mais uma aula. Essa nossa reflexão sobre o triunfo da graça de Deus sobre as fraquezas humanas, para nós é crucial entender, compreender que foi por meio de Jesus que a graça de Deus se manifestou a nós de uma forma sublime. Então, Mateus, ao iniciar o seu evangelho com a genealogia de Jesus, ele deixa claro que Jesus não é uma figura isolada, nem um inovador, mas iniciando o seu livro, o seu evangelho, com a genealogia de Jesus, Mateus vai dizer para nós que Jesus era alguém histórico, que Jesus era alguém que tinha um histórico, uma linhagem, com fatos comprovados de que realmente aconteceu, Porque o contexto, os irmãos lembrarem, o contexto religioso na época lá de Mateus, da época de quando Mateus estava narrando, era um contexto de muita expectativa em relação à vinda de um Messias, Se os irmãos lembrarem, o próprio João Batista, quando iniciou o seu ministério, foi confundido em ser ele o Cristo, Gamaliel, lá ele escreve que algumas pessoas estavam se passando, lá em Atos dos Apóstolos, Gamaliel não escreve, mas Lucas narra lá em Atos, quando Gamaliel, no seu discurso, ele vai dizer que havia duas pessoas, Judas e um outro que eu não me lembro o nome agora, se passando por ser o Messias. E se os irmãos forçarem um pouquinho mais a sua memória, vocês vão lembrar que em algum momento, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos deram a resposta a Jesus que uns diziam ser Elias, outros diziam ser João Batista.
Então vai ficar claro para nós, meus irmãos, que havia uma expectativa muito grande de o Messias chegar. Então, Mateus, o fato de Mateus iniciar o seu evangelho com a genealogia de Jesus, deixa claro que Mateus entendia o quanto isso era importante para a sua audiência judaica, né? O povo judeu ele primava por essa herança histórica da nação. O povo judeu era um povo que julgava importante a genealogia, a descendência, de onde vinham as coisas. Então, Mateus, o propósito de Mateus é deixar claro, né, já iniciando com a genealogia de Jesus, para mostrar quem era Jesus, de onde Jesus veio, de qual família, linhagem, a sua realeza, né? Então, para o nosso estudo, meus irmãos, o que é mais significativo é nós observarmos que Mateus, ainda que retrate a origem nobre de Jesus, ele não inclui nessa origem nobre apenas pessoas de nobre proceder, né? Na genealogia do Redentor, na genealogia de Jesus, ao contrário disso, ao contrário de Mateus querer demonstrar que havia ali apenas pessoas nobres, ao contrário disso, ele lista uma série de nomes onde revela aspectos de intensa podridão na árvore genealógica de Jesus. Se você voltar no texto que nós lemos, na genealogia de Jesus narrada, escrita por Mateus, nós vamos ver alguns exemplos. Quem de nós não se lembra dos conflitos familiares de Abraão, Isaac, Jacó, né? Jacó teve que trabalhar, Jacó saiu fugido do seu irmão, né? Então a gente vê muitos conflitos familiares, né? Nós olhamos aí para o verso 3 e vemos Mateus citar Tamar. Mateus vai dizer, Judá gerou de Tamar a Pérez. Irmãos, quem não se lembra do incesto entre Tamar e o seu sogro Judá, né? O texto também vai mostrar para nós Raabe, no verso 5. Mateus cita Raabe, que todos nós nos lembramos que Raabe era uma prostituta, né? O texto vai listar também no verso 6 o rei Davi, e o texto faz questão de dizer no verso 6 que Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. O texto vem nos lembrar que Salomão foi gerado da mulher que era de Urias, ou seja, nos lembrando da relação adúltera que Davi teve com Batseba, né? O texto lista também falando sobre Manassés. Nós mesmos tivemos um estudo sobre Manassés no templo. Manassés que era um ex-feiticeiro, que ofereceu os seus próprios filhos em holocausto, em sacrifício aos deuses pagãos, mas que depois se arrependeu e ele restaurou o culto ao Senhor, né? Então, e vários outros que são citados no texto que nós lemos, irmãos. Então, o fato, meus irmãos, é que essa lista é mais uma indicação de que a graça de Deus triunfa sobre a desgraça humana, que a graça de Deus redime os pecadores dos seus erros e os coloca em uma galeria da qual nunca poderiam fazer parte por meio dos seus próprios esforços. Meus irmãos, quem de nós, ou quem desses listados por Mateus, pelos nossos próprios esforços, poderíamos ser contados na linhagem de Jesus? Poderíamos ser colocados na galeria dos heróis da fé, que é relatado lá em Hebreus. Então, meus irmãos, tudo isso que nós estamos falando e nós falamos durante algum tempo é para mostrar para nós que a graça de Deus triunfa sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas mazelas, sobre a desgraça humana. A graça de Deus, ela redime os pecadores dos seus erros e os coloca em lugares que do nosso próprio esforço, da nossa próprio mérito, nós não conseguiríamos de forma alguma. Tá? Hebreus, meus irmãos, capítulo 2, no versículo 11,
Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Hebreus, para a gente dar sequência, em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Vai nos dizer, Hebreus 2, 11, se você quiser acompanhar a leitura, o texto diz que, pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, que é o tema da nossa aula. Irmãos, Hebreus 2,11 afirma que Jesus não se envergonha de chamar os salvos de irmãos. Ao contrário disso, o texto diz que ele se identifica conosco, ele se identifica e socorre aqueles que se refugiam em Jesus, que se refugiam nele, né? Então, nesse sentido, meus irmãos, a genealogia de Jesus ela enfatiza pelo menos 3 lições preciosas para a nossa vida. A genealogia ela deixa de ser apenas uma lista de nomes e que muitas vezes, na maioria das vezes, nós passamos por cima, desapercebidos. É cansativo ler talvez uma genealogia, mas a genealogia de Jesus vai mostrar para nós que a graça de Jesus triunfa sobre as fraquezas do ser humano, sobre as fraquezas do homem. A genealogia de Jesus, escrita aqui por Mateus e também por Lucas, ela vai revelar a nós que nós somos fracos, pobres, frágeis, limitados, mas que o nosso Senhor Jesus é forte, gracioso, misericordioso, que alcança o pecador no mais distante e profundo abismo. E ela vai revelar para nós algumas lições interessantes e importantes, né? E a primeira delas, se você quiser anotar, é que Jesus não limita a sua graça aos padrões ou expectativas humanas. Irmãos, na árvore genealógica de Jesus, nós percebemos que ela começa e ela termina com 2 nascimentos pela intervenção divina. O primeiro nascimento, meus irmãos, é a questão de Abraão e Sara. Abraão e Sara não tinham filhos, já eram velhos de idade. E somente pela graça de Deus, somente pela graça do Senhor, eles tiveram Isaac. Então ele começa com Abraão, que teve o nascimento do seu filho Isaac através de uma intervenção divina. E ele finaliza com o nascimento de Jesus, que também foi um nascimento de uma forma sobrenatural, pois a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem, né? A Bíblia enfatiza que a origem do nascimento de Jesus ela foi de forma divina, aonde o anjo vem e dá o aviso à mulher, que essa mulher daria à luz a um filho, uma mulher que era virgem, né? De uma forma sobrenatural, o Senhor Jesus chegou a esse mundo, né? Somente pela intervenção de Deus, irmãos, somente pela intervenção de Deus é que Abraão e Sara tiveram Isaac. Somente pela intervenção de Deus, uma virgem gerou e deu à luz a um menino que nós conhecemos como Jesus, né? Então, Jesus, ele não se limita, ele não limita a sua graça aos nossos padrões e expectativas. Nos padrões humanos, Abraão e Sara, eles não teriam filhos, porque eles eram idosos, velhos de idade, né? Aos padrões e expectativas humanas, era impossível Jesus nascer de uma virgem, mas para o Senhor nada é impossível. A Bíblia diz lá em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, né? Então, meus irmãos, nessa genealogia também nós podemos notar algumas coisas interessantes, né? Na genealogia citada por Mateus aqui, relatada por Mateus, há também algumas pessoas, alguns gentios, pessoas que eram alheias a Deus, pessoas que eram alheias às alianças da promessa de Deus, né? Nós vemos citados na genealogia que nós lemos aqui, Mateus citando Tamar, Mateus citando Raabe, Mateus citando Ruth, Mateus citando Batseba.
E todas essas mulheres, meus irmãos, citadas nessa genealogia, eram mulheres gentias, mulheres que viviam distante de Deus, alheias a Deus, alheias à promessa de Deus, mas foram incluídas como descendência de Jesus, né? Tamar provavelmente era uma cananita, Raabe era uma ex-prostituta gentia da cidade de Jericó, Ruth era uma moabita, e a mulher de Urias, Batseba, era provavelmente uma eteia, como seu marido Urias era, né? Então, meus irmãos, ver pessoas gentias, ver pessoas alheias a Deus, alheias às promessas, às alianças de Deus, mostra para nós, né? Esse fato testifica, mostra para cada um de nós que a graça alcança além do que é esperado. O que era esperado pelos judeus, meus irmãos? Que Jesus viria, que viria o Messias, o Salvador, que ele viria como um rei político, alguém que pudesse colocar ordem em Israel. Mas Jesus vem com essa descendência toda que nós lemos. Jesus vem contrariando todas as expectativas humanas e os padrões humanos, né? Então, nós aprendemos que Jesus não limita a sua graça aos padrões ou às expectativas humanas. A segunda lição que nós temos, meus irmãos, para essa manhã, é que Jesus, em sua graça, toma sobre si não apenas nossas dores, mas também nossas mazelas. É muito comum nós lembrarmos aquele texto de Isaías, dizendo que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si o nosso pecado, né? Mas Jesus não levou sobre si não somente as nossas dores, meus irmãos. Jesus levou também as nossas mazelas, né? Os nomes mencionados na nossa genealogia, após o rei Davi, também trazem manchas em seus históricos, né? Todos que você lê, todos terão manchas nos seus históricos de vida, no seu currículo, né? No entanto, cada um desses nomes, com suas histórias pecaminosas, foram incluídos na genealogia de Jesus, né? Jesus assumiu as suas fraquezas, as fraquezas desses homens. Jesus assumiu as fraquezas, os seus pecados, pois ele se identificou com esses homens e mulheres, assim como se identifica conosco. E isso é consolo para nós, porque além de levar as nossas dores, as nossas dificuldades, Jesus também levou as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Isso aumenta a nossa confiança, porque nós não dependemos das nossas forças, dos nossos esforços para conseguir algo de Deus, mas somente pela graça de Deus, que triunfa sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas mazelas, sobre os nossos pecados, sobre as coisas feias que nós fazemos, é que nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus. Tá? E a terceira lição para essa manhã, que nós temos na genealogia de Jesus, quem dera, irmãos, nós aprendendo esse tanto de lições preciosas através de uma genealogia, né? A terceira lição é que Jesus graciosamente redime não apenas a nossa alma, mas também a nossa história. Meus irmãos, as pessoas mencionadas na genealogia de Jesus, com seus históricos pecaminosos, não são lembrados na história bíblica somente por suas falhas, mas elas são lembradas especialmente por causa daquilo que Deus operou em suas vidas. Vamos ver alguns exemplos? O rei Davi. Davi, todos nós lembramos do pecado de Davi com Batseba, das consequências sofridas por Davi, do que por ele ter maquinado mal, né? Mas Davi é lembrado na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. Raabe que nós lembramos que ela era uma ex-prostituta, mas a Bíblia lembra de Raabe é lembrada por sua fé viva no Deus de Israel. Ruth, a triste história de Ruth é redimida e se torna um romance de redenção. Manassés,
que nós estudamos a fundo a vida dele lá no templo, um rei que foi mau, um rei que era idólatra, um rei que sacrificava aos deuses pagãos, sacrificou seus próprios filhos aos deuses pagãos. Esse rei, depois que se arrependeu, a Bíblia lembra desse rei como um homem, um rei que promoveu uma reforma em prol do culto verdadeiro e restaurou o altar do Senhor. Meus irmãos, essa lição é preciosa, porque Jesus graciosamente redime a nossa vida, graciosamente redime não apenas a nossa alma, mas também toda a nossa história. A Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E é assim que Cristo olha para nós, e é assim que nós devemos viver, olhando para frente. Porque o que nós fizemos de feio, de ruim, o nosso histórico pecaminoso, ele é redimido por Jesus, para que nós tenhamos e possamos viver um renovo, uma nova história, possamos viver em novidade de vida. Então, meus irmãos, para a gente concluir, as nossas 3 lições com a genealogia de Jesus. Jesus não limita a sua graça aos padrões ou expectativas humanas. Jesus, em sua graça, toma sobre si não apenas nossas dores, mas também as nossas mazelas. Jesus, graciosamente, redime não apenas a nossa alma, mas também a nossa história. Então, para a gente finalizar, eu quero deixar com você, por tudo que nós falamos aqui, por tudo que foi dito, não só hoje, nessa aula diferente, online, virtual, de uma forma diferente nesses tempos que a gente tem vivido agora, por tudo que nós falamos no templo, com o estudo do livro Triunfo da Graça na Vida Prática, fica claro que a genealogia de Jesus é mais do que uma mera lista de nomes. Ela contém uma mensagem de graça e consolo para aqueles que reconhecem ser Jesus o Cristo. Então, se você reconhece ser Jesus o Cristo, quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, ela oferece para nós uma mensagem de graça e consolo. Se você ainda não reconhece ser Jesus o Cristo, esse é um momento oportuno, onde você pode entregar sua vida para Jesus, onde você pode confessar Jesus como seu Senhor, seu único, suficiente Salvador, onde você pode orar e falar assim: Deus, eu quero entregar ao Senhor o meu coração, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver uma vida diferente, uma vida nova, eu quero que o Senhor me resgate do meu pecado, eu quero que o Senhor redime a minha vida e muda a minha história. Basta você entregar a sua vida, o seu coração a Deus e confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Tá? Que Deus te abençoe, fique bem, se proteja, que Deus proteja você e a sua família. Vamos orar e encerrar nessa aula. Pai, muito obrigado por tudo que nós aprendemos durante esse tempo. Eu te agradeço, ó Pai, porque a Tua palavra ela é fiel, porque a Tua palavra é bálsamo para as nossas vidas, porque a Tua palavra ela adentra os nossos corações e transforma todo o nosso ser. E a vontade, o desejo do meu coração é que nesse momento, ó Pai, através dessa aula virtual, de forma online, virtual, o Senhor possa alcançar a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão compartilhando desse momento conosco. Que o Senhor os abençoe poderosamente, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os proteja, que o Senhor restaure os seus lares, restaure as suas vidas. E se há alguém, ó Pai, que nessa hora entrega a sua vida ao Senhor, que o Senhor possa fazer com que essa pessoa se sinta amada, querida pelo Senhor. Que essa pessoa tenha, em nome de Jesus, a confirmação no seu coração através da ação do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham um bom dia, um bom domingo, um bom almoço. Que o Senhor Jesus permaneça com vocês. Estamos todos com saudades. Logo estaremos novamente juntos, reunidos no templo para celebrarmos o nosso Deus, o Senhor da nossa salvação. Um abraço. Fiquem com Deus.